Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom estarmos aqui mais uma noite, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 150: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai ao nome do Senhor. E nesse momento eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos estar levando os nossos pensamentos em oração ao Senhor, gratos a Ele por mais essa oportunidade. Senhor, meu Deus e eterno Pai, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, ó Deus. Como é bom louvar e engrandecer a Ti, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Pai amado, obrigada. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui nesta noite para poder louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Deus, eu quero Te entregar cada louvor, cada oração, cada palavra que foi lida e será lida aqui nesta noite. Quero Te entregar a vida da pessoa que vai estar trazendo a Tua mensagem nesta noite, para que Teu Santo Espírito, desde já, possa estar capacitando e usando, Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós sabemos que sem Ti nada somos. É em nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor ou espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. É esse Senhor que nos ama tanto, que enche cada dia nossas vidas. E por isso que o nosso convite é que você possa sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença do Senhor aqui nessa noite, que você possa se permitir preencher por Ele, porque somente o Espírito do Senhor nos dá esse poder, somente o Espírito do Senhor nos dá vida, somente o Senhor que nós devemos render graça, louvor e toda adoração. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Enche
apenas diminuir, que ele possa crescer. Amém, Jesus. Continuando em espírito de oração, vamos ler lá em Efésios 3, do 14 ao 19, a oração de Paulo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser, com seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E como Paulo orou, que nós possamos também orar, pedindo que o Senhor faça morada em nossos corações, que Ele habite em cada um de nós e que Ele esteja conosco, todo sempre. Vamos louvar ao Senhor. O
muito, já que não pode estar com oportunidade. Paz e graça de Deus, boa noite a todos. Vou convidar aqui à frente a União Masculina para junto entoarmos no cantor cristão, Trabalho Cristão, para a igreja nos acompanhar hino 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestres seguir o caminho dos céus, com o teu conselho que vou renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no amor, no fervor, a servir a Jesus.
Amém. Louvado seja o Senhor pelos homens da nossa igreja. Deus continue nos abençoando. Nesse momento, os irmãos também estão com a oportunidade de estarem dizimando e ofertando na casa do Senhor. Convido também a amada igreja que se coloque de pé. Vamos louvar o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta a Ele ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro
Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada pela tua fidelidade, Pai. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Pai, por cuidar de cada um de nós, Pai. Senhor, eu te peço, Deus, em especial pelas vidas daquelas pessoas que ofertaram em tua casa, pelos dizimistas, Senhor, e ofertantes, Senhor, em tua casa. Muito obrigada, Pai. Te peço também, Deus, pela vida daquelas pessoas que não puderam ofertar, Pai, o Senhor sabe a condição de cada um, o Senhor sabe a situação de cada um, Pai. Mas muito obrigada por tudo. Te peço também, Deus, pelas vidas das pessoas que, Senhor, que estão enfermas. Cuida, Senhor, de cada uma delas, Pai. Restaura, Senhor, a situação de cada uma delas, Pai. Em especial, Senhor, te peço pela vida da pequena Aina, Pai. Cuida, Senhor, dela, restaura a saúde dela, para que ela possa, Senhor, contar o testemunho dela em todos os cantos desses lugares, Pai. Continua conosco, nos dá uma continuidade de culto abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Amém. Graças a Deus. Primeira coisa que eu gostaria de saudar de maneira especial é os queridos visitantes, aqueles que nos visitam nesta noite. Saibam que estamos felizes em receber cada um de vocês aqui. Vou pedir para que vocês levantem a mão, por favor, só para a gente saber onde vocês estão. Sejam muito bem-vindos. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta casa está sempre de portas abertas para receber vocês aqui. Amém? Vamos para os avisos da semana. Primeira coisa que nós queremos trazer a menção é que amanhã nós temos círculo de oração, não é isso? Às 4 horas. Então, toda segunda-feira, às 4 horas, nos reunimos aqui para o círculo de oração. Na terça-feira, nós temos o nosso culto de oração. Toda terça, às 7 horas, aqui no templo. Sejam muito bem-vindos também para cultuar junto conosco nas terças-feiras. Na quarta-feira, às 3 horas, nós temos aqui o nosso grupo de evangelismo. Estamos aí com todo vapor, com todo gás, praticando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que tem sido um tempo de avivamento em nossa igreja e nós estamos aqui empenhados para cumprir essa tarefa, essa ordenança que Ele nos deu. Às 7 horas nós teremos reunião dos homens, então todos os homens estão aqui presentes, todos que estarão também ouvindo. Às 19 horas, aqui na quarta-feira, teremos o encontro da União Masculina. No domingo, pela manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós tivemos ali com os jovens um momento muito rico. É um momento de que nós tiramos nossas dúvidas, nós estudamos a Palavra do Senhor a fundo. Então nós temos a participação de todos os irmãos e tem sido bênção. Então, domingo de manhã nós temos um compromisso marcado para estudarmos a Palavra do Senhor, para cultuarmos a Ele também em comunhão como igreja. No domingo também às 3 horas nós temos grupo de evangelismo, olha aí, também nós temos grupo de evangelismo às 3 horas no domingo. Se você estiver disponível, tiver disposição também para ajudar nessa obra, você é muito mais do que bem-vindo. E no domingo à noite, às 6 horas, nós temos aqui o nosso culto de louvor e gratidão. Então, essa é a nossa agenda da semana. Neste momento, de modo especial, eu quero convidar a nossa querida irmã Marinalva, ela que estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite, a reflexão da mensagem. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar a pé. Vamos orar pela vida da nossa irmã, entregando esse momento, que seja um momento transformador para nossas vidas. Amém? Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, novamente elevando os nossos pensamentos em oração. Somos gratos ao Senhor pela dádiva de estarmos aqui na Tua casa para louvar e agradecer ao Teu nome. Neste momento, de modo especial, quero te pedir pela vida da Tua filha, a irmã Marinalva, que estará trazendo, Senhor Jesus, a porção da palavra nesta noite. Que tudo que ela venha falar aqui brote, Senhor, da Tua vontade. Que o Senhor a use poderosamente, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Nós louvamos ao Senhor pela manifestação da sua graça em nossas vidas, porque nós dormimos, acordamos, amanhecemos o dia e vimos o anoitecer. Então isso é graça, amém? E nós somos gratos ao nosso Deus por esse privilégio que Ele nos concede. E por mais esta noite, onde nós estamos aqui na casa do Senhor, onde nós viemos com o objetivo de cultuar, de adorar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de poder, Ele é soberano, Ele é um Deus grande, e nós somos seus servos. E como servos do Senhor, nós devemos ser obedientes à sua palavra. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a presença das pessoas que nos visitam. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Nós vamos refletir um pouquinho da palavra do nosso Deus lá no livro de Neemias. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Esse livro, que tem apenas 13 capítulos, e eu recomendo aos irmãos que estejam lendo esse livro, estejam estudando, estejam meditando nessa palavra, nesse texto, estejam refletindo sobre Neemias, porque ele traz lições muito boas, maravilhosas para as nossas vidas. O livro de Neemias fala de reconstrução, e eu gostaria de ler o capítulo 1, que é pequeno. Nós iremos dar uma passeada em alguns versículos, em outros capítulos, mas o texto base, hoje à noite, nós iremos estudar, ler o capítulo 1. E o título aqui na minha Bíblia diz: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com todo o teu grande poder e com toda a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o
teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Que o Espírito Santo nos oriente. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Irmãos, o livro de Neemias, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeiro ele fala da reconstrução das muralhas de Jerusalém, que foi dirigida por ele próprio. Depois ele é uma leitura dirigida por Esdras, onde faz a leitura do livro da lei, e outras atividades de Neemias como governador de Israel. O livro de Neemias nos fala de restauração de vida, nos fala de restauração da igreja, nos fala de reconstrução. Os irmãos percebam aí que ele inicia o texto dizendo que no ano de Quisleu, é um ano, de acordo com o calendário judaico, entre março e abril. E nesse ano veio o seu irmão lá de Jerusalém, lá de Israel, lembrando só os irmãos que Neemias estava cativo lá na Pérsia. Ele estava ali como copeiro do rei Artaxerxes I, e ele não conhecia Jerusalém, ele não passou pelo cativeiro, ele não veio de lá, ele nasceu lá já cativo. Lembrando também aos irmãos que o cativeiro da Babilônia, o povo de Deus, durou 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias. Mas por que o povo de Deus foi cativo? O povo de Deus foi cativo por conta da desobediência, da idolatria, de deixar de adorar a Deus, o Senhor, de reconhecer Deus para cultuar outros deuses. E não tinha pecado maior que feria mais o coração de Deus do que o pecado da idolatria. E Deus, como é Deus de amor, de misericórdia, ele enviava os seus profetas, Jeremias foi um deles, para dizer ao povo: olhe, se volte para Deus, se volte para mim, porque vocês vão se tornar povo cativo, povo escravo. E as pessoas não deram ouvido. Tem algo muito parecido com os dias de hoje. A palavra de Deus tem sido pregada, as pessoas têm ouvido, e infelizmente até aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus não têm dado crédito à palavra. E é por isso que nós vivemos em uma sociedade em constante miséria. Nós vivemos em uma sociedade desolada, porque as pessoas não têm dado ouvido à voz de Deus. Não foi assim com o povo de Israel, que não deu ouvido à voz de Deus e procurou adorar a outros deuses, adorar a outras coisas, e se tornou cativo. Só que esse cativeiro, esse povo foi tomado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levou o povo de Deus, crianças, mulheres, homens, todos os povos para a Babilônia, e lá eles viveram como cativos. Então, Neemias, ele nasce no cativeiro, mas ele sabia da história, como um bom judeu, ele sabia de toda a história de Israel. E é tanto que aqui no capítulo 1 ele cita como o Senhor disse a Moisés: se o teu povo continuar a me obedecer, eu continuarei com eles, mas se eles se desviarem. Então ele, na oração dele, na fala dele, ele cita Moisés, porque ele tinha o conhecimento do que tinha, como Deus conduzia o seu povo. E aí ele sabe de notícias de lá. Ele pergunta, quando vem alguém de lá, lembrando, pense em você sai de sua cidade,
E aí, anos depois, você encontra alguém de lá e você pergunta assim, como é que está aquele povo lá de Santa Terezinha? Como é que estão aquele povo, aqueles ancestrais, aquelas pessoas que moravam lá? E me dá notícia. E aí a notícia que Neemias recebeu não foi uma notícia favorável. Quando ele procura saber informações sobre Jerusalém, a notícia foi muito triste. Porque Anani vai e diz assim, então me perguntou pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, lá se acham na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Irmãos, os muros de uma cidade naquela época representavam a segurança de uma cidade. Hoje uma nação tem as forças armadas que dá guarnição para uma provável ataque de um inimigo ou de uma outra nação. Mas nos tempos remotos as cidades eram cercadas por muros. E para que esses muros? Era para ali proteger as pessoas, proteger a população dos ataques do inimigo. E naqueles muros existiam umas colunas, umas torres, e ali ficavam os sentinelas, porque qualquer ameaça que houvesse, eles tocavam as trombetas e as pessoas se preparavam para que não sofresse nenhuma invasão, nenhum ataque inimigo. Só que Jerusalém foi invadida pelo Império Babilônico, os muros foram derrubados, o templo que o rei Salomão construiu foi destruído. A cidade ficou em um caos. E Neemias, quando ouve essa notícia, que a cidade estava destruída, os muros ninguém mais construiu, haja visto que o povo já tinha retornado para lá, porque o cativeiro já havia cessado, muitas pessoas já tinham retornado para Jerusalém, já tinham retornado para Israel, mas quando chegou lá, o templo também já tinha sido reconstruído, mas quando Neemias, o povo chega lá em Israel, eles não foram se preocupar em reconstruir a cidade, não. Eles estavam naturalmente, um povo que vem de um cativeiro está empobrecido. E aí eles foram cada um buscar os seus próprios negócios. Eu vou plantar, eu vou construir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a cidade estava desprotegida, sujeito a um outro eventual ataque inimigo. Mas, como eu já falei, muros representava segurança, proteção. Então, o que era que a cidade estava? Sem segurança. A cidade estava desprotegida. Estava à mercê da violência. Nada diferente como nós vivemos nos dias atuais. Nós estamos desprotegidos, nós estamos sujeitos com medo, inseguros, vivemos constantemente com medo. Haja visto que as casas necessitam de grades, necessitam de câmeras, necessita disso, daquilo, todos os utensílios, todas as situações que vão nos trazer uma segurança dentro das nossas casas são buscadas. O povo de Jerusalém, o povo de Israel estavam desprotegidos. Os muros estavam derrubados. E aí, a gente entende que, além dessa falta de segurança que existia lá, o povo estava como? Em grande miséria. Lá no versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio se acham ali na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados
e as suas portas estão queimadas. O povo vivia como? Na miséria. Lembra alguma coisa dos dias atuais? Como está o povo? Na miséria. Estavam desprezados. E isso, irmãos, essa notícia, e aí eu vou fazer menção aqui das portas que estavam queimadas. E para que serviam essas portas? Eram nas portas que o povo, as causas eram julgadas. E se existia porta queimada, não existia porta, porque isso quer dizer também que não existia justiça. Era um lugar onde a injustiça imperava. Então, Neemias viu isso e viu a necessidade de uma reconstrução. E diz o texto que, tendo eu, Neemias, ouvido essas palavras, ele disse que ele se assentou e chorou. Irmãos, nós precisamos chorar, lamentar a situação que nós estamos vivendo. Nós, sociedade, nós, cidade, nós, estado, nós, nação, nós, mundo. Nós precisamos, não podemos nos aquietar ou achar que está tudo bem quando o povo vive na miséria, quando o povo vive desprezado, quando o povo vive sendo... a justiça já não é mais favorável para o povo vive em segurança. E Neemias diz que ele, ouvindo isso, ele chorou, ele sentou, se lamentou, chorou, e aí ele foi mais além. Ele foi buscar uma ajuda que é indispensável para qualquer ser humano. E ele se lamentou e ele esteve jejuando, ou seja, ele esteve se humilhando diante de Deus e orando perante o Deus dos céus. Então, no momento que ele ouve essa notícia, ele vai buscar ajuda nos céus. Porque ele olhou para dentro dele mesmo e ele disse: eu não tenho condição, nem física, nem emocional, nem financeira. Talvez tivesse física, mas reconstruir uma cidade não é fácil. E diz aqui o texto que ele foi orar, ele foi jejuar e orar perante o Deus dos céus. E aí ele vai lá, a oração, e ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias fez menção aqui da aliança que Deus fez com o seu povo. Deus tem uma aliança comigo e com você, e Ele não quebra essa aliança. Nós quebramos, porque nós desobedecemos. Mas Ele diz assim: olha, se o meu povo... Isso é uma aliança, isso é uma promessa. Aquele povo meu que chama pelo meu nome, que chama pelo nome de Deus, se humilhar, e Neemias tinha consciência disso, por isso que ele jejuou em sinal de humilhação, em sinal de dependência, porque, irmãos, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: eu por mim mesmo, eu não tenho força de me sustentar em pé, e eu necessito de Deus, eu dependo de Deus. O jejum é para isso, é para você entender que você depende do sustento de Deus, que não é o nosso alimento que a gente come e que perece, mas é o alimento espiritual que nos coloca em pé e nos dá forças. E Neemias, ele vai lá, ele ora, ele jejua, ele ora e ele diz, coloca aos olhos do Senhor a aliança que Deus tinha feito com o povo, com o seu povo, com o povo de Israel, que amasse a Deus e que guardasse os seus mandamentos. E aí ele vai e diz: olha, Senhor, que os teus olhos, os teus ouvidos possam estar atentos, os teus olhos possam estar abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. E aí ele ainda coloca assim: olha, e se o povo, ele se coloca como pecador,
juntamente com aquele povo, se coloca responsável por aquele cativeiro, se coloca responsável por aquela situação que Jerusalém estava em desprezo. Ele se coloca, eu sou responsável. Ele não disse, aquele povo lá é responsável, não, disse, eu sou responsável, nós somos o responsável. E aí diz o texto, que ele diz também que temos procedido corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos. Como é perigoso não guardar os mandamentos do Senhor. E aí Neemias, que o seu nome significa aquele que consola, ou consolador, Neemias se apresentou como aquele homem consolador, um homem com um coração sensível. Ele estava ocupando, lá no versículo 11, qual era a função que Neemias exercia? Ele era o quê? Copeiro do rei. Ele exercia uma função de copeiro, uma pessoa de confiança do rei, mas ele se condoeu com a situação do seu povo. Então ele se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam na miséria, e ele orou. Ele se importou com o povo que estava vivendo ali. A distância de onde Neemias estava a Jerusalém era em torno de 1.400 a 1.500 quilômetros. E ele se importou com o povo que estava bastante distante dele. E aí, ele entendeu que os problemas da cidade eram os seus problemas. Irmãos, no dia que eu e você entender que os problemas de Santa Teresinha são os meus problemas, são os seus problemas, que os problemas do nosso estado são os nossos problemas, não é o problema do governador, são nossos. No dia que entendemos que o problema da igreja é meu problema, são nossos, no dia que nós entendemos isso, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos jejuar e nós vamos orar ao Senhor. Neemias, ele entendeu, fez a pergunta, viu a situação do povo, viu que o povo estava inseguro, estava sendo injusto, estava em pobreza, estava desprezado, e ele se levanta com resposta para o povo de Israel que estava na miséria. Os problemas do povo levou Neemias a lágrimas, levou Neemias a chorar e a se lamentar. E diz o texto que Neemias levou 4 meses orando, jejuando, orando e chorando e se lamentando. Por que a gente vai saber que ele levou 4 meses? O início do texto diz aqui que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Então, nesse ano, por volta do mês de março e abril, ele teve notícias entre novembro e dezembro. Quisleu, no calendário judaico, novembro e dezembro. E aí, quando ele vai já lá, e a gente vai dar uma passadinha lá no capítulo 2 de Neemias, no primeiro versículo, no mês de Nissan, no ano 20º do rei. Olha, no mês de Quisleu, ele teve a notícia. Que mês era? Calendário judaico, novembro, dezembro. Mês de Nissan era abril e maio. Então, esse tempo ele levou orando, e quando chegou no mês de maio, ele se apresentou diante do rei. Mas antes ele não estava se apresentando? Sim, ele era copeiro do rei, ele estava se apresentando ali diariamente. Mas ele estava nesses 4 meses, Neemias levou planejando o que era que ele ia fazer para ajudar o seu povo, para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque Neemias dá exemplo a mim e a você, que nós não podemos fazer nada sem planejar, sem colocar nas mãos de Deus,
sem pedir a Deus a direção, sem pedir a Deus as orientações. Quer construir uma família? Peça a Deus a direção. Quer estudar? Peça a Deus a direção. Quer estar com um problema em sua casa, no seu trabalho? Ore, jejue, coloque nas mãos de Deus. Alguém falou mal de você, a vontade que dá em nós é ir lá procurar satisfação, ir lá no nosso calor, na nossa a questão de querer sobressair, de querer investigar. Irmãos, vamos fazer como Neemias, vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor, vamos planejar a nossa vida. Neemias levou ali 4 meses orando, jejuando e planejando estratégias de como era que ele ia, o que ia acontecer para ele reconstruir Jerusalém. E ele vai. E diz o texto que ele se apresentou diante do rei, provou o vinho, antes que essa era a função do copeiro, provou o vinho, e na hora que ele foi oferecer ao rei, diz o texto aqui, está no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele nunca esteve triste diante do rei. E entendemos que Neemias era aquele funcionário alto astral, alegre, feliz, que trabalhava contente, não trabalhava com a sua cara emburrada, ele trabalhava feliz. Ele trabalhava tão feliz que no dia que ele se apresentou triste, estrategicamente na presença do rei, o rei se condoeu, o rei percebeu a tristeza que estava no coração de Neemias e ele diz: tem alguma coisa errada. O rei me diz: por que está triste? Por que teu rosto? Por que está triste o teu rosto e não está doente? E aí, quando o rei percebeu, irmãos, chamar a atenção de um rei, só Deus para fazer isso. Por isso que Neemias levou 4 meses orando, jejuando, orando e planejando. Porque na hora que ele se apresentasse, na hora que ele conseguisse chamar a atenção do rei para ele já estava com todo um planejamento arquitetado. Já imaginou? Você tem a oportunidade de chegar diante do governador ou do presidente, ou se nós tivéssemos uma oportunidade de assim, cara a cara, conversar com Deus e tivesse a oportunidade de dizer assim, Deus diz assim para a gente: olha, me pede o que você quiser, como ele fez com Salomão, que eu vou te dar. A gente ia lá, né? Meu Deus me perguntou o que é que eu vou querer, e é tantas coisas que passam na nossa mente que a gente quer, e com certeza a gente não ia fazer igual Salomão, pedir sabedoria. Talvez a gente ia pedir aquilo que está na nossa necessidade no momento. Jovens, talvez um bom casamento, ou uma boa faculdade, né? Ou uma boa casa, ou às vezes um bom carro. Mas Neemias, ele diante do rei, quando ele conseguiu chamar a atenção do rei, ele não pediu nada para ele. Pense aí que o rei vai e diz: você está triste? E aí Neemias aqui ficou trêmulo. A Bíblia diz, lá no versículo 2 do capítulo 2, o rei me diz: porque está triste, e se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Com medo, ele exaltou, elogiou o rei, encheu o ego do rei, porque ele poderia também ter se apresentado como rei e dizer assim: olha, eu estou aqui triste porque você é responsável por Jerusalém, minha terra está lá desolada. Mas não, ele disse ao rei: como eu vou poder estar alegre? Como é que eu vou ficar feliz se o meu povo,
se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está desolada, está destruída, e o meu povo está na miséria, está passando fome, está em situação difícil, como é que eu vou ficar feliz se eu sei que o meu irmão está passando necessidade? Como é que nós vamos ficar alegres se nós sabemos que na nossa cidade tem pessoas passando fome? Como nós vamos ficar alegres? E aí, o rei vai e pergunta a Neemias, versículo 4, do capítulo 2, disse-me o rei, por que me pedes agora? A oportunidade de ouro, ou era agora ou nunca. Diante do rei, o rei percebe que ele está triste, ele tem uma causa que não é pouca coisa, ele não estava pedindo para construir uma casa, ele estava tendo necessidade de reconstruir uma cidade que não era pouca coisa. Ele disse, agora ou nunca. Rei, se for do teu agrado. Aí, antes dele responder ao rei, ele orou, então foi tudo muito rápido. Não deu tempo Neemias ajoelhar, ele já vinha orando há 4 meses atrás, e naquele momento, ele não deu tempo ele orar, e ele orou em espírito, porque diz o texto aqui, não cita a oração dele, mas diz que eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado, se é do teu agrado, e se acha mercê ao teu servo, em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada ao seu lado, me disse, quanto é que vai durar essa ausência tua? Quando é que você vai voltar? Mas Neemias já estava com tudo arquitetado, porque ele levou, foi muito tempo, foram 4 meses ele orando, porque às vezes, irmãos, nós oramos um dia e queremos que as coisas aconteçam da noite para um dia, como se Deus fosse nosso empregado. Eu orei e a resposta já vem de imediato. Tem coisas que nós precisamos esperar. A palavra de Deus diz assim, esperei com paciência no Senhor. Neemias 4 meses ele esperou, e no momento que ele chega na presença do rei, ele orou e ele disse, ele já estava com tudo planejado, ele sabia que ele ia precisar de muitas coisas, ele sabia que ele precisava, para atravessar de lá onde ele estava, para Jerusalém, para Judá, ele precisava encontrar vários reis, vários governadores, sobre o comando do rei Artaxerxes, e ele precisava de cartas para que ele tivesse livre acesso a essas cidades. Neemias também sabia que ele, para reconstruir os muros, ele precisava de pedras, ele precisava de muita coisa, de muitos materiais. E ele sabia também que para ele reedificar as portas, reconstruir, colocar as portas nos lugares, ele precisava disso, de material. E o texto nos diz que Neemias vai lá e diz, se aprove ao rei, se for da vontade do rei, e marquei um prazo, e ainda disse ao rei, se o rei parecer bem, dê-me carta aos governadores da além de Eufrates, da além do rio, para que permitam eu passar e entrar em Judá, como também me dê carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras, para as vigas das portas da cidade do templo, para o muro da cidade, para a casa que deverei alojar. E o rei me deu, porque, irmãos, acompanhe esse texto aí. Eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias aí, deixem suas Bíblias abertas. No capítulo 2 de Neemias, lá no versículo 8, parte B do texto. O texto diz o versículo diz que Neemias pediu carta, pediu material, pediu tudo o que precisava, até lá, um lugar onde ele se
se elojar, Neemias pediu e o rei deu. Por quê? O que é que diz aí na tua Bíblia? Por quê? Eu não vi. Por que Neemias conseguiu tudo isso? Porque a mão de Deus, a boa mão de Deus, era comigo. Em algum momento, Neemias disse assim, porque eu sou o cara. Não. Ele disse, eu consegui, o rei se quebrantou o coração, porque a boa mão de Deus era comigo. Irmãos, se a boa mão de Deus for comigo e contigo, nós teremos êxito. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Através de oração e de jejum, com objetivos específicos. A boa mão de Deus, e diz a Bíblia que a mão de Deus não está encolhida para que não possa ser estendida para nos salvar, para nos conceder bênçãos, nem os seus ouvidos estão surdos, para que não possa ouvir a oração que é feita neste lugar, que é feita na sua casa, quando ele olha para o seu coração e vê um coração quebrantado, um coração dependente de Deus. Não tem como. Se o jejum, a oração, a tristeza do coração, do rosto de Neemias, quebrantou o coração do rei Artaxerxes. Imagine o coração de Deus. A boa mão de Deus era comigo, diz Neemias. Irmãos, Moisés, os irmãos lembram de Moisés quando estava conduzindo o povo no Egito? O povo de Israel, esse mesmo povo, Deus estava tirando da escravidão do Egito, e teve um momento que Deus se entristeceu tanto com o povo, e ele disse, Moisés, leva esse povo aí, porque não é mais meu povo, eu vou virar as costas para esse povo. E Moisés disse, tá bom Deus, eu vou, porque estou aqui mesmo, né? Já estou aqui no meio do deserto, eu vou seguir. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não perdoar os pecados desse povo, olha que situação Moisés se colocou. Se o Senhor não perdoar os pecados desse povo, se o Senhor não for comigo, risca meu nome do teu livro. Porque, irmãos, nós precisamos entender, eu e você precisa entender que nós não podemos fazer nada. Mas quando a gente diz nada, é nada mesmo. E muitas coisas têm dado errado na minha vida, na tua vida, porque a gente não leva antes a Deus em oração. E tem um hino que faz menção disso. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor para que Ele resolva. Para que a mão de Deus, a boa mão de Deus, nos acompanhe, se estenda sobre nós. Nós precisamos buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a palavra do Senhor. E aí, diz o texto que Neemias derramou sua alma em fervente oração, conseguiu conquistar o coração do rei, e Neemias, ele consegue chegar lá em Jerusalém, com todos os aparatos, com todos os materiais necessários, com tudo que ele precisava para reconstruir Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, com certeza o povo vê a cidade, o povo deve ter perguntado, mas para que tanta coisa, Neemias? Tu chegou aqui com essas coisas todas, com os oficiais do rei acompanhando ele em segurança. O rei mandou propriamente os seus oficiais da segurança a Neemias. Irmãos, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos caminhando com
com Deus, nós caminhamos em segurança, porque Ele está ao nosso lado, porque Ele ordena anjos ao nosso respeito para nos proteger e nos guardar. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, sabe o que ele fez? Ele pegou um cavalo de noite, não disse nada a ninguém, deu a volta em Jerusalém, viu a situação que a Jerusalém estava. 3 dias ele levou fazendo isso. Depois de 3 dias que ele viu a situação, ele fez todo o levantamento de Jerusalém. Ele não disse, diz a Bíblia, e se você for lá, nós não vamos ler o texto, mas se você for estudar o livro de Neemias, e mais uma vez eu peço a vocês, leiam, estude, se debruce em Neemias, porque ele vai trazer várias lições. E isso que eu estou compartilhando com os irmãos aqui, nesta noite, não se esgota, porque tem muitas mais lições. Tem lições importantíssimas nesse livro que servem para a nossa vida diária. Neemias levou 3 dias, ele não disse nada a ninguém. Por que ele não disse nada a ninguém? Estratégia. Se você tiver um plano e você sair falando para A, B, C, D, E, F, o alfabeto todo, as coisas não vão funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque existem muitas pessoas que estão torcendo contra você, usadas por Satanás, usadas pelo inimigo das nossas almas para arquitetar planos contra as nossas vidas. Neemias não disse nada, porque ele já sabia também que lá tinha Sanbalate, tinha Tobias, tinha outras pessoas que não estavam felizes com a reconstrução do texto e a gente dos muros de Jerusalém. E a gente vê isso no final do capítulo 2, no versículo 10, quando Neemias recebe carta que ele chega em Jerusalém. Os oficiais lá de Judá, que morava lá em Samaria, mas era governador, Sanbalate era governador lá em Samaria, ele ficou sabendo que Neemias tinha chegado, e aí o que foi que aconteceu? Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Tem muitas pessoas arquitetando planos contra o povo de Deus, arquitetando projetos contra o povo de Deus, contra as atividades da igreja. Tem muitas pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas para nos desvirtuar. E nós vamos ver isso aqui muito bem, que Sanbalate não se agradou que alguém viesse procurar o bem de Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar escolhido, onde estava ali o templo, era o lugar que o povo de Judá se reunia, o povo de Israel se reunia para adorar. E aquele povo não estava adorando, porque eles estavam desmotivados, eles estavam na miséria, eles estavam sem equilíbrio nenhum. Mesmo com o templo construído, eles não tinham vontade, não tinham alegria de adorar ao Senhor. E eu te pergunto nesta noite, o que tem tirado a tua alegria de adorar a Deus? Nós tem muitas pessoas que não têm mais alegria de adorar o Senhor. Adora o Senhor parecendo que está carregando um fardo. Vem à igreja parecendo que está carregando um fardo pesado. Não tem alegria de adorar ao Senhor. E aquele homem muito se entristeceu, muito se desagradou que alguém viesse buscar o bem de Jerusalém, porque ele sabia que se as pessoas de Jerusalém fossem reconstruídas, a adoração ao Deus, Senhor dos céus e a terra, retornaria. E isso incomoda a gente, incomoda pessoas. E diz o texto que Neemias, ele não disse a ninguém. Depois que ele fez todo o
planejamento, porque ele viu o que estava acontecendo e já tinha certeza de como ia agir, ele convocou. E ele convocou todas as pessoas, todo mundo. Ele fez uma convocação geral para as pessoas. Convocou para trabalhar nos muros de Jerusalém. Os oficiais, eu sou oficial, não vou não, foi todo mundo. Eu sou líder, não vou não, quem vai meus liderados? Não, foi todas as pessoas. E como Neemias, o bom líder, primeiro ele faz para poder motivar os seus liderados a fazer. E aí, Neemias começou a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Sanbalá, mais uma vez, primeiro ele se desagradou, depois ele mandou mensagem para Neemias, que Neemias parasse de construir, mandou mensagem 4 vezes, Neemias estava lá com o povo trabalhando, com o povo ali na luta, trabalhando na construção dos muros, e não era coisa fácil não, irmãos, era pedra mesmo, coisas pesadas, trabalho pesado, e Neemias estava ali com aquele povo, trabalhando, se esforçando, coordenando todo aquele trabalho, com a mão na massa mesmo, e Sanbalat manda uma mensagem, vem cá, que a gente precisa conversar contigo, e a resposta que Neemias deu a Sanbalat foi, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Nós precisamos estar fazendo uma grande obra. Nós precisamos, como igreja de Deus, nos levantar, porque aqui está falando de uma construção física, mas nós falamos agora, fazemos um paralelo à reconstrução dos muros espirituais da nossa vida. Vai vir muitas pessoas para nos desviar de jejum, nos desviar de orar, nos desviar de reconstruir a nossa vida com Deus. Quer ver? Faça um propósito de oração, de entrega, para ver quantos impedimentos vão aparecer na tua vida para você não fazer esse momento de entrega, esse período de jejum, esse período de se colocar na dependência de Deus. Quantos empecilhos vão aparecer, quantos sambalates vão aparecer na sua vida, desvirtuando, te desprezando, porque teve um momento, irmãos, depois que ele viu, eles tentaram de todas as formas, depois que ele viu os muros, e olha outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que Neemias, eles tomaram, o povo de Israel, tomou todo o cuidado para não deixar nenhuma brecha nos muros de Jerusalém. Quando os inimigos de Neemias viu que os muros já estavam edificados, ele zombou. Está edificado, mas até uma raposa assoprando aí pode derrubar esses muros. Zombando. Tem pessoas que zombam de nós, tem pessoas que nos desprezam, tem pessoas que nos humilham, tem pessoas que não querem ver o nosso bem, tem pessoas que arquitetam, falam mal de nós, planejam mal, articulam situações para nos jogar no lixo, mas nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes e não permite que os nossos inimigos prevaleçam sobre as nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida da nossa igreja, que restaura a nossa igreja, que reconstrói os muros espirituais da nossa igreja, e o nosso inimigo, as portas do inferno, não prevalecerá contra ele. Você quer ver quando o Sanbalat se levanta dentro da igreja? Não tem aquelas pessoas que a igreja está andando com um projeto, e aí tem aqueles que dizem assim, não vai dar certo. Sanbalat, Tobias, isso não vai dar certo, não vai adiante, começou, mas não termina. E se você começou uma boa obra, debaixo da mão potente de Deus, vai concluir, porque
porque Deus é Deus. A palavra diz que Ele não é homem para mentir. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o texto de Neemias, ele não se esgota, mas eu quero deixar aqui finalizando 3 lições que nós podemos tirar, lições básicas. Nós podemos aprender com Neemias em meio às ameaças. Isso nós vemos lá no capítulo 2, versículo 20. Em meio às ameaças, nós podemos aprender com Neemias. Quando Sambalate, Tobias e o servo amonita, Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de Neemias e desprezaram, e disse: o que é isso que fazeis? Que quereis rebelar contra vós? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos dispusermos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendo parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, Neemias disse que Deus estava, em outras palavras, ele diz assim: Deus está comigo, Deus está nesse projeto, Deus está nesta obra. É o que ele diz aqui. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Então nós teremos êxito, porque quem é que vai nos dar? É a nossa vontade, é o nosso conhecimento, é a nossa maneira de agir, é aquilo que nós sabemos? Não, é o Deus dos céus que nos dará bom êxito. E ainda diz mais: quando nós nos dispor, olha o que ele diz aqui, nós, seus servos, nos disporemos, ou seja, nos colocamos à disposição. Você precisa se colocar à disposição de Deus. Você precisa se colocar à disposição do serviço de Deus, da obra de Deus. Mas vós, e aí ele se referindo àquelas pessoas que se levantam para zombrar, ele disse: vós não tem partes comigo, vocês não têm parte comigo, vocês não têm parte com Jerusalém. Pessoas que se levantam contra a obra de Deus, pessoas que se levantam para zombar do povo de Deus, não têm parte com Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, que precisamos de fé. Quando ele diz aqui, e reedificaremos, ele já falou uma coisa dando a entender que as coisas já estavam acontecendo. Nós reedificaremos, isso é fé. O inimigo não tem parte com o servo de Deus. Neemias repreendeu Tobias e Sambalate, e Deus hoje está dizendo para mim e para você: repreende os zombadores da tua vida, repreende os acusadores da tua vida. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E resistir não é dizer assim, está amarrado, não. Resistir ao diabo é colocar seu joelho no chão e orar, jejuar e pedir estratégias a Deus para conseguir, para resolver, para passar pelas provas, passar pelas lutas e ter estratégias vindas dos céus para resolver. Satanás tem planos arquitetados, ele é um estrategista de mão cheia. Mas o nosso Deus é maior, porque ele diz lá em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo não quer que nós prossigamos. O diabo não quer o nosso bem. O diabo não quer que a gente sirva a Deus. O diabo não quer que a gente faça a obra de Deus. O diabo coloca empecilho para mim e para você seguir em frente, seguir a nossa caminhada cristã. Mas ele está derrotado, ele foi vencido na cruz do Calvário. Nós não devemos recuar, nós não devemos desistir,
Nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor e não ter medo. Neemias repreendeu o inimigo e ele dá uma palavra de conforto ao povo, ele dá uma ordem de guerra e ele diz: pelejai, porque nós vamos ao combate, vamos ao ataque. A igreja foi convocada, a igreja foi chamada, foi para a peleja. Em nenhum momento da Bíblia, Deus apresenta nós, povo de Deus, como coitado. Em nenhum momento, porque coitado é Satanás. Ele nos apresenta como exército. Ele nos apresenta como soldado de Cristo. Como é que ele me apresenta como soldado? Os irmãos lembram do texto que ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Quem é que precisa da armadura? É o soldado. De toda a armadura de Deus. O soldado romano precisava de um capacete, precisava de um escudo, precisava de uma bota, precisava de uma espada. E Paulo faz menção a isso, lembrando de um soldado romano, e ele nos chama de soldado e manda que eu e você nos revista com toda a armadura de Deus para vencer os dias maus na batalha, porque eu e você precisamos entender que não estamos em tempo de paz, nós estamos em tempo de guerra e nós precisamos nos levantar para lutar. Amém. As promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. Amém. A obra que Deus começou, lembra do texto que eu li aqui domingo à noite passado? É a boa obra que Deus começou em nós, Ele vai concluir. Amém. Nós precisamos conhecer, reconhecer, que pela intervenção do nosso Deus, Ele reconstrói, Ele restitui a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, os nossos sonhos. Ele reconstrói. Deus, Ele reconstrói, Ele restaura, Ele levanta, Ele ergue, não porque nós somos bons, mas porque a glória é dele, para que o nome dele seja glorificado. Vocês lembram daquela situação que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus? Às vezes ele permitiu que os muros de Jerusalém foram derribados para que a glória de Deus chegasse até a ele. A glória não pode chegar a nenhum outro, porque nenhum outro nome é dado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O único nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Então é a Ele que todos os povos, todas as nações, todas as pessoas devem adorar, devem exaltar, porque glória e honra pertencem a Deus. Então, quando Deus reconstruir, quando Deus restaurar a tua sorte, restaurar os teus sonhos, restaurar os teus projetos, as pessoas vão olhar para você e vai te dizer assim: não foi pelo mérito dele, mas foi para a glória de Deus. O nome de Deus, ele precisa ser exaltado. Os muros foram reerguidos, as portas foram restituídas. Neemias se tornou governador dali daquele lugar. E ali nós vamos ver muitas ações de Neemias, porque depois que Neemias reconstruiu Jerusalém, sabe o que estava acontecendo lá, irmãos? O próprio povo estava tornando cativo eles próprios. Estava tomando seus próprios irmãos como escravos. Neemias chamou eles e disse: não é assim não, vocês são irmãos. Então, os problemas às vezes acontecem dentro da nossa casa, os problemas às vezes acontecem dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, os problemas acontecem
dentro do povo de Deus são os problemas internos. E nós precisamos líderes de ministérios, líderes de grupos, precisa ter um olhar sensível a essas situações. Pais de famílias, mães de famílias, líderes de trabalho, precisa ter um olhar sensível para essas situações dentro das suas casas. Nós precisamos, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, muitas vezes nós vivemos em situações, irmãos, de caos, de tristeza, desolados, destruídos. Quantas vezes a gente vai caminhando e cada um sabe o que passa, das mazelas que tem dentro de si. Mas a palavra de Deus nesta noite fala para nós que o caos, a destruição, a desolação, a tristeza, a angústia que tem dentro do coração, do teu coração, se porventura houver, será restaurado em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Muitas pessoas vão olhar aonde era opróbrio, onde era tristeza, vai ver alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele enxugará. E em nome de Jesus, vamos exaltar o nome daquele que é soberano, daquele que é o grande eu sou, aquele que está assentado no seu trono, mas também está no nosso meio, está dentro de nós. Possa nos levantar com suas cabeças e nós vamos louvar o Senhor. Eu vou pedir ao ministério de louvor que esteja. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir, é tempo de voltar ao primeiro amor. Você nesta noite precisa restaurar aquela alegria que foi perdida. Às vezes você não tem alegria de estar na sua casa. Às vezes você não tem alegria de estar no seu trabalho. Às vezes você não tem nem alegria de vir à igreja. Mas nesta noite eu quero te dizer que a tua alegria Deus está restaurando, porque o Espírito Santo de Deus é alegria em nossas vidas. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está te chamando para um novo começo. Deus está te chamando para recomeçar, para reconstruir. Guarda essa reflexão desta noite no teu coração, porque Deus tem falado comigo. Deus tem falado muito comigo através do livro de Neemias. E não se esgota aqui não. Se nós formos levar aqui a noite toda falando de Neemias, talvez amanhã não daria. Mas nós temos muito que aprender, muitas lições para aprender com Neemias. E que o Senhor Deus possa nos abençoar. O Senhor Deus possa estar nos restaurando a cada dia, restaurando a nossa sorte. Diz a Bíblia que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos com aqueles que choram, mas a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheu de cânticos, de louvores ao nosso Deus. E eu digo mais uma outra coisa a você: entrega os teus caminhos ao Senhor, porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a tua casa, se o Senhor não edificar os teus estudos, se o Senhor não edificar a tua família, se o Senhor não edificar o teu trabalho, se o Senhor não edificar a tua vida espiritual, em vão trabalha as pessoas que edificam. Que Deus nos conceda uma noite em paz. Nós vamos louvar o Senhor.
realidade dos nossos corações diante de Ti nessa noite, Pai. Assim como Neemias diante do Senhor se arrependeu, se humilhou, chorou pela sua nação, chorou pelos seus pecados e pelos pecados que atingiam a humanidade. Assim nós nos arrependemos diante do Senhor nessa noite, Pai. Essa palavra que veio como flecha no nosso coração, nos mostrando a nossa realidade e a nossa importância diante do Teu reino. Que o gafanhoto, o devorador, ele não roube essa semente de dentro de nós. Diante do Senhor nós apresentamos as nossas vidas, e como acabamos de cantar, queremos voltar ao lugar de intimidade contigo, ao lugar de renúncia no Senhor, ao lugar de pranto, de choro, de lamentação, ao lugar de confrontamento espiritual, ao lugar onde os nossos corações, Senhor, são confrontados por aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. E como igreja em Santa Terezinha, Pai, como igreja no Brasil, como igreja na Bahia aqui, Senhor, representada, nós clamamos, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, sobre nós, ora vem com a Tua vontade sobre nós, ora vem, Jesus, com o Teu perdão sobre nós, ora vem com a restituição, Senhor, sobre nós. Que vivamos, Senhor, a alegria do Senhor, que vivamos, Senhor, as promessas do Senhor, a aliança do Senhor, que vivamos, Senhor, os sonhos que o Senhor plantou nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo, e que nenhum dia nos esqueçamos, Senhor, que quem começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Sobre cada vida aqui, Jesus, nós profetizamos a bênção do Senhor. Nós profetizamos, Jesus, a bênção do Senhor que não traz dor, que não traz lágrimas de sofrimento, mas lágrimas de adoração. E é isso que nós, como Neemias, queremos ser, Deus. Ousados na Tua palavra, para fazer aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Irmãos, nós chegamos ao fim do culto desta noite. Os irmãos fiquem atentos à agenda da igreja. Amanhã nós temos ciclo de oração, e terça-feira culto de oração às 19 horas aqui na igreja. E lembrando que nós temos cantina, viu? Não passe sem antes, não saia sem antes visitar a cantina dos homens, né? Tem doces aí deliciosos para nós degustarmos. Quase que a palavra não sabe. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, dê uma semana abençoada a cada um de nós, que traga paz nas nossas vidas, nos nossos lares. Que o Senhor Jesus nos acompanhe. Coração silenciosa, nós estamos despedidos. Mais uma vez nós queremos agradecer a presença das pessoas que estão nos visitando nesta noite. O Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Amém.